a verdade sobre análise de coloração online. Se você tem interesse nesse assunto, seja você consultora ou leiga, mas interessada, fica aqui no vídeo, porque eu vou comentar com bastante detalhe, de modo bem destrinchado, tudo que a gente precisa saber sobre a análise de coloração pessoal na modalidade online. Então a primeira coisa é a gente diferenciar qual a diferença entre a coloração, análise de coloração pessoal presencial para a online. É justamente o meio. No presencial, a gente tem aquela estrutura clássica, onde a consultora tem o seu kit de tecidos, usa esses tecidos para fazer as comparações visuais das dimensões das cartelas e chega no seu resultado, no seu veredito. Já no online, os tecidos presenciais, físicos, são substituídos por cards que simulam as cores no rosto da cliente. E aí o processo, depois disso, é muito similar. Vai ser teste de dimensões, teste de cartela, algumas metodologias utilizam o contraste como critério, outras não, mas o fato é que é muito parecido o processo, variando basicamente se você está diante da cliente ou diante de uma foto dela na qual você vai simular a reação das cores. Quando a metodologia online surgiu, particularmente com muita força durante a pandemia, então a gente está falando aqui 2019, 2020, enfrentava muita crítica e muito ceticismo. Natural, né, gente? Porque, poxa, a gente está falando de um fenômeno visual, que é a coloração pessoal, e a gente sabe intuitivamente que as telas, sejam elas de computador, de televisão ou de celular, elas são diferentes entre si. Elas reproduzem as cores e as imagens com diferenças. Então, como que eu posso, confiar a análise se a imagem que está sendo analisada não é exatamente igual àquela que a gente vê presencialmente? Então, isso é um dos fatores que até hoje gera dúvida nas pessoas, mas, apesar disso, o online começou cada vez mais a se comprovar, se estabelecer, e hoje a gente já pode dizer que ele é quase que uma unanimidade dentro do universo da consultoria de imagem, é quase já uma unanimidade que, quando bem aplicado, a técnica do online sim funciona. Um dos motivos para a gente chegar nesse ponto da história e dizer, olha, agora a gente já consegue ter um grau de segurança muito alto na técnica, foram os períodos de testes que foram realizados justamente durante esse período experimental, esse período inicial dos testes online. Inclusive, na nossa escola, tanto eu quanto a Célia, enquanto consultores, a gente fez bastante esses testes que a gente chamava de teste duplo. E é interessante, porque como eu e a Célia ambos são consultores, com olhar treinado, a gente podia fazer realmente um teste cego, que era pegar uma mesma cliente, atendê-la tanto no presencial quanto no online. Então, geralmente, a gente escolhia clientes de presencial, queriam fazer o teste presencial e duplicava esse teste no online. Um de nós fazia o teste presencial, o outro fazia o online, a gente não se trocava informações, a gente se isolava um do outro para não contaminar a amostra, e a gente tinha ali um percentual de coincidência das análises extremamente alto. Extremamente alto. E às vezes era um que fazia online e o outro presencial. Aí um faz presencial, o outro online. A gente ia trocando. Então, para não ter assim, nenhum viés. E isso coincidiu com a experiência de outros profissionais, de outras consultoras que também estavam, da sua própria maneira, investigando e validando a possibilidade do teste online. Tá? Então, empiricamente, ele foi se comprovando ao longo do tempo pela questão de que, olha, a gente tem tantos dados e esses dados são tão contundentes em apontar a mesma eficácia, a mesma capacidade de chegar na cartela, seja pelo online, seja pelo presencial, que a gente não tem como concluir que existe ali um problema intransponível, Muito pelo contrário, é uma tecnologia que já se mostrou, uma ferramenta que se mostrou suficientemente madura para ser aplicada e disseminada, e é o que aconteceu. Mas por trás disso existe muita teoria, inclusive teoria das cores, teoria da harmonia visual, que é importante a gente conversar, afinal é para isso que a gente está aqui. Então,
Vamos explicar um pouquinho da teoria por trás do motivo pelo qual o teste online funciona. Primeira coisa, a gente tem que entender que a análise de coloração pessoal, ela é o que a gente chama de análise de posicionamento. Ela lida com grandezas físicas relativas e não absolutas. Então aqui a gente, não adianta, a gente tem que se socorrer um pouquinho da linguagem mais técnica, lá da física, enfim, dessas áreas. Uma grandeza relativa é quando a gente compara duas coisas entre si e estabelece uma relação de comparação. Algo é maior do que outro, algo é mais quente do que outro, um objeto é mais comprido, é mais volumoso, mais pesado do que outro. Mas no tipo de teste de grandeza relativa, no teste de posicionamento, não é importante você saber exatamente o comprimento, a temperatura, exatamente a distância entre aqueles dois objetos. Somente saber se é mais quente, ou mais frio, se é maior ou menor, se é mais pesado ou menos pesado. Então isso é um teste de posicionamento, isso é você trabalhar com grandezas relativas. Quando a gente trabalha com grandeza absoluta, você tem que ter aquele número com precisão decimal, aquele número realmente preciso, medido por um instrumento calibrado, com a metodologia correta, padrão ISO não sei das quantas, padrão ABNT. Aí sim a gente está falando de outra coisa, geralmente que se faz em laboratórios em ambiente controlado. Grandeza relativa é justamente você posicionar um objeto dentro de um sistema de coordenadas. Então, como que funciona a coloração? A gente pega a beleza da pessoa, vai analisar e vai justamente posicioná-la em um sistema de dimensões. Esta beleza aqui, esta pessoa, ela tem a pele, o subtom mais quente ou mais frio? Ela tem uma melhor reação no quente ou no frio? No claro ou no escuro? No intenso ou no suave? Entre essas opções, qual é a grandeza, qual é a dimensão principal, qual é a secundária, qual que gera um efeito visual mais visível, mais forte? Respondidas essas perguntas, a pessoa está lá posicionada dentro de uma cartela, dentro de um espaço das possibilidades de paletas de cores. Veja, para a gente fazer esse teste, a gente precisa responder essa pergunta: mais quente, mais frio, mais claro, mais escuro, onde eu tenho mais reação, onde ela se favorece mais. A gente não necessita que você esteja visualizando exatamente, nuance por nuance, a pele da pessoa. O que a gente necessita é que não hajam distorções nas dimensões das cores. Então isso é muito importante. Um bom teste online ele sempre vai se basear numa foto feita com iluminação natural, sem sombreamento, com uma resolução adequada, para que não haja algum tipo de interferência nas dimensões das cores, para que uma pele que é quente não pareça fria e vice-versa. E é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com as telas. Então, seja o dispositivo que for ser usado para fazer a simulação visual, ele tem que estar calibrado de tal modo que você não tenha um desbalanço de cores que façam ali como se fosse um filtro, que esteja ou amarelando, ou esverdeando, ou azulando, ou avermelhando as cores. Então, a gente não pode ter uma distorção nas dimensões das cores, tá? E assim, falando bem francamente, tem que ser uma desconfiguração muito severa, tem que ser ou um problema técnico daquela tela que já está dando os doces, como a gente fala, aquela tela que já não está santa, aquela tela que já está com realmente avarias, ou uma desconfiguração muito severa para gerar ali um efeito que a pessoa gosta, que é como se fosse um filtro que você aplica para poder realmente distorcer a dimensão das cores e inviabilizar ou atrapalhar a análise visual. Então, essa questão do teste de cores, trabalhar com cores com grandezas relativas, cara, isso é essencial. No momento que você entende isso, já cai muita coisa por terra. A gente está posicionando uma beleza em um sistema de referências e é por isso que, nas mais variadas cartelas e estações, você encontra pessoas com todas as características visuais.
a gente tem dentro de uma mesma cartela uma abrangência muito grande, desde tonalidade de pele, pessoa com a pele mais clara, pessoa com a pele mais mulata, com a pele, né, escura, com várias nuances de contraste, com várias nuances de elementos visuais, como cor de olhos, como pelos faciais, sobrancelhas, enfim. Então, cada cartela abrange uma gama muito diferente de belezas, porque é um teste de grandeza relativa. O que elas têm em comum? Elas reagem melhor à dimensão tal, né? Reagem muito bem na dimensão quente e na dimensão profunda, e etc e tal, certo? Então, é assim que funciona o teste de coloração. Uma segunda coisa que se levantava muito, e aqui é importante essa parte, porque isso é um mito. Isso é um mito que eu quero trabalhar aqui com vocês rapidamente. Existiu uma história, né? Se levantou uma história de que, olha, o teste só funciona no presencial porque os efeitos benéficos das cores, eles são resultados da luz que é refletida pelo tecido e que bate no rosto da pessoa, e daí essa interação física entre as ondas de luz é o que gera o efeito visual positivo que a gente visualiza. Tá? Então, o argumento ele é estruturado mais ou menos dessa forma. Se eu tive alguma imprecisão na hora de relatar, né, é por desconhecimento meu de como exatamente o pessoal formula, mas o espírito do argumento é esse. É o de que existe uma interação, um jogo de luzes, né, onde as luzes interagem fisicamente entre si, e que sem esse jogo de luzes no presencial, sem essa interação física na hora ali das luzes, a gente não conseguiria visualizar os efeitos visuais, sejam harmônicos ou desarmônicos das cores. Esse conceito, essa teoria, ela é falsa, porque não é assim que a percepção humana funciona, certo? Então a percepção humana, especialmente quando a gente fala de percepção de harmonia, ela não é uma percepção que, digamos assim, que ela é causada imediatamente por um agente externo, né? Uma onda de coloração que vem aqui dessas cores que se misturam e que me obrigam a entender que isso daqui é uma harmonia positiva. Não é assim que funciona. A harmonia, ela é uma capacidade do intelecto em abstrair as realidades e perceber a interação entre elas. Interação positiva, uma harmonia benéfica. Interação negativa, uma desarmonia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a harmonia está no olhar. É no olhar. É quando o nosso olhar conecta uma informação com a outra e o cérebro abstrai essas informações e percebe que elas têm uma consonância entre si, o nosso cérebro, gera o efeito visual positivo. Então é por isso que as pessoas que não têm o olhar treinado, elas não conseguem enxergar. Para quem tem o olhar treinado, às vezes é muito óbvio que existem ali uma harmonia visual entre as cores e a pele da pessoa, e quem não tem o olhar treinado, eu já passei por isso, acompanhava a série quando eu comecei a namorar com ela e não enxergava nada dos atendimentos que ela fazia. Quem não está com o olhar treinado, você não conseguiu captar a harmonia. Então, por mais que aquela interação de luz esteja presente ali, para quem não tem o olhar treinado, não adianta de nada, é como se não tivesse. Porque você não vai captar, ela não se impõe. Agora, para quem tem o olhar treinado, mesmo na representação visual através de fotos e simulações, a harmonia surge. Que é a mesma coisa que a gente vai dizer de você escutar harmonias musicais numa apresentação ao vivo, onde a orquestra está ali reproduzindo os sons, né, fisicamente, mecanicamente, ou você escutar aquela mesma peça numa gravação, onde ao invés dos instrumentos físicos, você tem um alto-falante que está vibrando para reproduzir artificialmente aqueles sons. Nas duas situações, o nosso cérebro é capaz de perceber as harmonias, né? Olha, o intervalo de quinta, olha, aqui a gente tem esses timbres desses instrumentos que estão fazendo essas linhas melódicas. Então, é possível perceber a harmonia tanto num caso quanto
no outro. O que a gente pode argumentar, e daí isso é verdade, é que no teste presencial a gente tem uma facilidade maior de visualizar os efeitos. Então isso é algo que é bastante verdade. Então, nesse sentido, o teste presencial ele tem um grau de facilidade maior, ou a gente pode inverter a lógica, um grau de dificuldade menor do que o teste online. É mais fácil visualizar presencialmente o efeito das cores do que no online. Por outro lado, agora já entrando numa parte de vantagens e desvantagens, por outro lado, o teste online ele permite uma vantagem que é você fazer o teste com mais calma. Para nós que somos professores, a gente tem acesso, né, a algumas informações e a gente sabe que muitos dos testes que acabam em diagnósticos errôneos, um dos motivos é a pressão que a consultora sente no presencial em precisar tomar decisões imediatas e entregar um resultado para cliente que está ali tendo a expectativa. Ou às vezes para cliente que está expressando na frente da consultora reações de gosto e de desgosto, conforme ela visualiza as diferentes cores, e nem sempre a cliente vai ter os critérios certos, nem sempre a cliente, né, vai ter o olhar treinado. A responsabilidade é da consultora. Às vezes o que a cliente reage, está achando que é algo bom, na verdade é um efeito visual negativo. O que aconteceu é que ela viu diferença, e esse ver diferença fez ela, né, reagir. Ou às vezes ela vem com um apego muito grande a determinadas cores, a uma determinada ideia de cartela, ela transporta isso para o teste, e a consultora tem que ter muita experiência, muita mão firme para fazer a avaliação técnica e depois gerenciar as expectativas daquela cliente. Então existem alguns fatores que tornam o erro mais provável no presencial que não se replicam no online. Então o online, por mais que ele tenha um grau de dificuldade de visualização maior, ele tem também outras vantagens, especialmente a que você pode fazer o teste com muito mais calma em geral. Você vai poder se organizar, né? A consultora consegue, às vezes, inclusive, fazer uma vez, revisar, olhar de novo, às vezes para testes desafiadores, se consultar com outras colegas ou com os professores para poder tirar uma dúvida, para poder confirmar uma impressão. Então isso é muito bacana do teste online. E ele fica imune, de alguma maneira, a essa pressão da cliente que está sentada e que eu quero saber minhas cores e que eu acho que eu estou vendo isso, eu acho que eu estou vendo aquilo. Então ele tem também essa vantagem, tá? Gente, então, para arrematar esse vídeo, resumando o que a gente falou, teste online, hoje, muito por função de todo conhecimento, experiência empírica que a gente tem, ele já está super validado, ele é uma opção que inclusive tem ganhado cada vez mais destaque no mercado pela praticidade, num mundo cada vez mais corrido, né? Você ter a confiança de enviar as informações e receber o diagnóstico certeiro é uma comodidade, é uma praticidade. Então o teste online ele tem ganho muito espaço de mercado. Ele tem sim o embasamento do ponto de vista físico, técnico, do ponto de vista de como funciona a percepção visual, de como funciona a sistemática do teste, que é um teste de posicionamento. Ele tem todo o embasamento técnico para a gente entender que sim, ele é totalmente viável, e ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens em relação ao presencial. A gente poderia ainda falar, por último, né, que o presencial ele tem toda uma experiência que é muito bacana, de você estar ali, conviver com a pessoa, às vezes entregar já uma cartela física, às vezes fazer uma simulação com teste de mecha de cabelo, às vezes já resolver uma dúvida. Então existe toda uma experiência, um acolhimento do presencial que é muito legal, mas que o online ele apresenta uma outra proposta que vai trazer especialmente agilidade e praticidade. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente. E se você quiser conhecer um pouco melhor sobre a nossa escola, inclusive se você é consultor e ainda não faz o online e quer aprender, cara, entre em contato com a gente que isso a gente resolve, tá bom? Deixa aí sua opinião, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo aqui do canal.